No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer o meu doce favorito que eu comi na Itália, sfogliatella. Você já ouviu falar? Não é um doce fácil de fazer, mas é maravilhoso e vale cada etapa para chegar no resultado final perfeito. Então vem comigo nesse vídeo. Oi, gente! Eu sou Catarina Rizzi, criadora desse canal, nutricionista e chefe de cozinha com experiências internacionais e nacionais em restaurantes estrelados. E essa é a minha série Catarina Venturelli, desbravando os sabores da Itália, em busca da alma italiana. Então, recentemente eu fiz uma viagem de mais de 25 dias pela Itália para provar ali a minha cidadania e conhecer os sabores de norte a sul da Itália, e com certeza esse doce, tirando o gelato, foi o meu favorito, e o nome dele é sfogliatella. Você já ouviu falar? Ele também é conhecido como calda de lagosta pelo formato que ele é feito. E pasmem, até as confeitarias mais tradicionais de lá acabam não fazendo a massa por ser uma massa bem trabalhosa. Mas eu vou te ensinar a fazer do zero aqui, até porque a gente não tem essa massa para comprar aqui. E você vai ver que, sabendo fazer, é super tranquilo e vale cada mordida, cada trabalho, tudo que a gente tiver que fazer aqui para comer essa sfogliatella perfeita. Então vamos ao nosso episódio 10, o último dessa série, e é claro que eu deixei o melhor para o final. Então se você não viu os outros episódios, você tá perdendo. Já segue aqui no meu canal, se inscreva, comenta, compartilha e acompanhe os 9 episódios que já foram postados ao longo aí desse período. Então, como eu já falei, a sfogliatella, ela é um doce super tradicional napolitano. E ela foi criada há muitos anos e tempos, né, lá atrás na Itália, como vários outros. Então, normalmente, a cultura italiana gastronômica, ela vem de várias gerações, vai passando e vai também conforme o que tem próximo na região, né, os ingredientes, as técnicas, enfim. Então, a sfogliatella que a gente vai fazer hoje é a riccia. O que isso quer dizer? É a enrugada. Então, quando a gente faz a massa dela, ela fica com essas várias camadinhas que se abrem na hora de você assar. E fica muito lindo e, além disso, fica super crocante e gostosa. Também, a mais clássica é feita com ricota, como vários outros doces e preparações na Itália. Eles usam bastante a ricota, tanto a ricota no salgado quanto no doce. E essa a gente vai utilizar a ricota. Vamos colocar também laranja ou frutas cristalizadas, que é muito comum lá por conta da influência árabe, e também gotas de chocolate. Então, vamos agora falar sobre essa receita que vai demandar aí um pouquinho de paciência, mas que fica incrível. Para a massa, a gente vai utilizar a farinha Alma Italiana da Venturelli, porque ela tem uma força maior que vai permitir com que a gente estique mais essa massa e consiga fazer ela bem fininha, que é o que a gente precisa. Então eu vou estar utilizando 250 gramas. Você vai ver que os ingredientes são ridículos, é muito pouca coisa. É só farinha, água, uma pitada de sal e açúcar. Porque o que tem realmente em relação a essa massa é a técnica de laminação que a gente vai fazer depois utilizando banha. Caso você tenha problema com banha, você pode estar utilizando manteiga também sem sal. Então aqui a gente vai colocar 250 gramas. E vamos colocar 125 de água, ou seja, uma hidratação de 50%. Ela vai ser uma massa mais firme, porque isso também depois facilita a gente conseguir esticar bem essa massa na hora de abrir ela. Lembrando da margem de erro de 5 para mais, 5 para menos, se passar um pouquinho não tem problema. Agora a gente vai colocar uma pitada de açúcar e uma pitada de sal,
Por mais que essa receita ela é mais conhecida na confeitaria, tem pessoas italianos que fazem como comida quente também, acabam recheando com queijo, charcutaria, várias coisas e fica uma delícia. Mas o mais clássico é a doce. Então a gente faz com que a massa fique bem neutra, colocando praticamente a mesma quantidade de açúcar para sal. Então a gente vai pegar agora, se quisesse poderia fazer na mão, só que é um processo que demanda um pouquinho mais de tempo ali para misturar. Então, como vocês já sabem aqui, eu gosto sempre de terceirizar o serviço para minha funcionária, então vamos aqui com ela. E eu vou utilizar nesse caso o batedor de raquete primeiro e se precisar a gente vai utilizar o gancho depois. Então a raquete é esse aqui, que normalmente não é muito utilizado pelos padeiros e confeiteiros, mas nesse caso ela é bem boa porque como a hidratação é muito baixa, se a gente vai direto no gancho, a massa tende a se espalhar ao invés de se unir numa massa homogênea. Então a gente vai começar fazendo com que ela se una e aí depois qualquer coisa a gente utiliza o gancho. Quando a batedeira começar a querer travar, já para ela para não ter problema com o motor. E aqui a gente já vê ó, que ela ficou uma massa homogênea. Eu vou colocar um pouquinho o gancho, só para a gente dar mais uma batida nela. Mas é super rápido, então não é uma massa fermentada, não é uma massa que vai precisar chegar em ponto de véu nesse processo aqui de sova. Então se você quiser fazer na mão, é realmente até incorporar, formar uma massa homogênea e tá pronto. Então ó, temos aqui agora a nossa massa. Olha a textura dela, ela fica bem firme, não fica com ponto de véu nem nada disso, é só farinha, água e um pouquinho de sal e açúcar. Qual que é o segredo? Essa massa a gente precisa fazer com que ela descanse pelo menos umas 12 horas na geladeira para facilitar a abertura dela. Então você vai guardar ela dentro de um plástico bem fechado para ela não ressecar. E aí depois a gente vai retirar ela da geladeira e vai começar a abrir. Se você tiver um cilindro ou um abridor, né, de macarrão, enfim, melhor. Se você quiser fazer na mão, dá, só que a gente precisa deixar ela muito fina, então vai acabar sofrendo um pouquinho mais para abrir. Então eu vou deixar a minha guardada ali umas 12 horas e a gente já vai voltar aqui para abrir ela e mostrar o passo a passo. Então beleza, aqui ó, 12 horas depois, a nossa massa, ó, ela sai bem firme e é bem importante a gente saber que vai acontecer essa mudança de cor ali na geladeira da farinha, não tem problema nenhum. Então deu 12 horas, dentro ela vai estar mais branquinha, ó, mas fora ela fica com esse aspecto mais marronzinho. Então a gente vai dividir em 3 partes. E aí agora é o momento de abrir. Por isso que eu falo que abrir na mão é um pouquinho mais difícil, porque ela é uma massa bem firme. Então você vai abrir no rolo e depois você vai ir trabalhando ela na mão. Aqui a gente vai abrir primeiro no cilindro e depois a gente trabalha na mão também. As massinhas que a gente não vai abrindo, a gente deixa dentro do plástico só para evitar que fique com alguma película. Então a gente vai vir aqui, começa no número 1, que é no mais grosso, para ir cada vez mais deixando mais fino. Então vai ir de 1 em 1, deixando cada vez mais fina essa massa. A gente vai chegar até no 8 e depois a gente vai abrir mais um pouco na mão. É importante não passar farinha de trigo, porque depois ela vai prejudicar na hora que a gente for trabalhar com essa. Então, ó, chegamos num ponto onde a gente já consegue trabalhar na mão. Então, a gente vai estender a nossa bancada
e vai puxar aqui para a lateral, ó, vai puxando até ver que ela aguenta sem rasgar. Se você é da região ali que faz strudel, mais de origem alemã, a massa é parecida, a gente vai ir abrindo, abrindo, abrindo. Agora a gente vai começar a parte de colocar a gordura, que é o que a gente chama de laminação. O que vai fazer ela abrir e ficar bem bonita é a parte da gordura, então ela é obrigatória. Aí resta a você escolher qual gordura que você quer utilizar. A mais comum e mais utilizada lá na Itália é a banha de porco. Então aqui a gente pode cortar essas bordinhas. Depois, na hora que a gente enrolar, a gente também vai cortar essas aparas, então não precisa se preocupar muito nesse momento. Então aqui, pega a banha de porco, ó, eu já deixei ela derretida. É uma quantidade pequena, vai em torno aí de umas 20, 30 gramas. E aí eu venho com o pincel, ó, eu vou passando uma camadinha fina. Pincela por toda a massa, desde o cantinho até o centro. Agora é a hora que a gente tem que ter bastante cuidado. A gente vai pegar essa massa e a gente vai ir enrolando ela como se fosse um rocambole. Então aqui na pontinha a gente faz primeiro aqui dá uma enroladinha. Essa parte é a mais chatinha, que é a parte inicial. Então você vai dando, ó, uma desgrudada da bancada, dá uma puxadinha e já enrola ela. Cuidado para ela ficar bem fininha. Depois, quando ficar mais grosso, vai ser mais fácil. Dá uma descolada e vem enrolando. Temos o nosso primeiro enroladinho. Ó, essa parte da ponta aqui ficou bem grossa, então eu vou cortar para não estragar depois a nossa esfolhatela. E aqui, essas aparas aqui, ó, a gente vai cortar também. Então, esse é o nosso primeiro rolinho. A gente vai fazer a mesma coisa com essas duas massas, só que daí na hora de enrolar eu vou colocar esse rolinho em cima. E aí a gente vai deixando cada vez esse rolinho mais grosso. Então, ó, a gente começa dando uma apertadinha aqui para facilitar. Essa parte aqui que rasgou, a gente corta, depois a gente mistura no outro montinho ali. A gente vai usar essa que ficou, que quer ser enrolada. Então, olha só, agora a gente vai esticar essa massinha de novo e vai fazer o mesmo esquema que antes. Então, a gente vai trazendo aqui, ó, puxando aqui pro ladinho. Vai abrindo ela. Bastante calma. Então, por isso que tem que ser uma massa mais firme, mais resistente, não muito hidratada, pra gente conseguir fazer esse trabalho aqui.
Fez a primeira, volta aqui para dar uma organizada e tenta esticar mais um pouquinho. Pronto, massa esticada. Vamos para o mesmo processo aqui de pincelar a nossa gordura. E agora, qual que é a diferença nesse caso? A gente vai esticar e vai posicionar essa massa aqui dentro dessa. E a gente já começa o rolinho, já é uma parte mais fácil. A gente já começa aqui, ó, puxando, enrolando. Puxa, enrola. Aí já vai, ó, soltando e conseguindo fazer o rolo. Massinha feita, vamos para a última camada. Então, a gente vai fazer 3 porque a gente precisa que ele esteja mais grosso, para depois a gente cortar e trabalhar com ele. Então, vamos para a última massinha, o mesmo processo. Massinha esticada, vamos para a parte final de pincelar. E agora sim, a última parte do nosso rolinho. Então, posiciona aqui novamente. Envolve ele. E vai soltando. Aqui temos o nosso rolinho final. Então, a gente pode cortar aqui só essas pontinhas. E aí, no mesmo plástico que a gente tinha levado a nossa massa para ficar 12 horas lá na geladeira descansando, a gente tem que fazer esse processo de novo. A gente vai levar para a geladeira, deixar mais 12 horas para essa gordura ficar bem firme e a gente conseguir abrir a nossa massa. Então, envolve bem no plástico para não ressecar. E aí, leva lá. Então, enquanto a nossa massa da esfoliatella tá lá na geladeira, naquele período de 12 horas que ela precisa esfriar para a gente conseguir trabalhar com ela, a gente já pode também antecipar o nosso recheio. Então, qual que é o recheio tradicional? Como eu falei para vocês, é um recheio à base de ricota. E a base dele também, para ajudar e trazer mais corpo e estrutura na hora de assar, vai como se fosse uma polenta, né? Um mingau de semolina. Então, a gente vai começar usando aqui 25 gramas de semolina e levando para ferver com 125 ml de leite. Então, a gente pode colocar aqui na panela o leite com a semolina. E a gente vai ferver até virar um mingauzinho. Então, ó, formou esse mingau mais grosso. A gente vai retirar ele da panela, espalhar num prato e deixar ele esfriar bem, para daí dar sequência ao nosso recheio. Você pode deixar ele esfriar em temperatura ambiente ou levar para a geladeira, caso você tenha pressa. Quanto mais aberto a gente deixar, mais rápido ele vai esfriar. Então, ó, prontinho a primeira parte.
E agora, esfriando, a gente já vai dar sequência ao nosso recheio. Agora que a gente já tá aqui com o nosso mingau de semolina, ó, bem gelado, ele fica nessa textura, mais cremosinha, a gente vai colocar tudo aqui no processador. Então, vai ser ele, a quantidade inteira que a gente fez. Vamos colocar 100 gramas de ricota sem sal. Essas ricotas frescas, assim, ó, que a gente compra um bloquinho. Vamos colocar também o açúcar, em torno de 35, 40 gramas. Uma gema, lembrando que esse recheio ele vai ser assado, então não tem problema tá utilizando a gema aqui crua. Vamos colocar também um pouquinho da baunilha, umas gotinhas. E raspas de laranja. Então lá é muito comum a laranja cristalizada em pedaço. Aqui o que eu encontro não é muito legal, parece uma balinha de goma, eu não gosto muito. Então eu prefiro colocar a raspinha. Caso onde você more tenha uma laranja cristalizada legal, você pode estar colocando, daí coloca depois que processar. Colocou tudo aqui, agora é só tampar. Eu vou colocar pra cá, tá? E beleza, ó, então a gente vai formar essa pasta. Vou colocar aqui pra... Ó, ficou uma pastinha. E esse vai ser o recheio da nossa esfoliatella. Lá na Itália também é bem comum ter esfoliatella recheada de creme de nocciola, a famosa pasta de avelã, creme de avelã aqui no Brasil. Tem também as pastas de pistache, mas esse aqui é o mais classicão. A massinha já descansou 12 horas, então olha só como ela fica bem mais firme, bem mais estruturada. E aí a gente vai vir com uma faca e vai cortar rolinhos de mais ou menos, ó, depende da espessura do seu dedo, né? Mas dá mais ou menos a espessura do meu dedo, então é uns 2 centímetros. E essa vem a parte mais difícil, na minha opinião, que eu fiz um intensivo lá na Itália, na Pasticceria Pansa, para conseguir abrir, que é a hora de abrir. Porque, ó, a gente consegue verificar aqui, acho que aqui dá pra ver, né, pela câmera de cima, as várias camadinhas que tem aqui. A gente precisa abrir para que essas camadinhas elas se separem. Então, a tendência é a gente querer colocar força, mas a gente tem que ir devagarzinho com o dedo, espalhando essas camadas. Então, é esse movimento aqui, ó, de abrir e separando. Então, com os 2 dedos. E é um processo bem lento, tranquilo. Tipo abrir cerâmica. E a gente vai começando a ver essas camadinhas se abrindo. Vai abrindo até formar, ó, um chapéuzinho. Chegou nesse ponto, como o nosso rolinho ele não é muito grande, vai dar uma esfoliatella um pouquinho no tamanho pequenininho, né? Não vai ser uma super esfoliatella. Quanto maior a espessura do seu rolinho, maior a sua esfoliatella. Então aqui agora a gente vai, ó,
colocar o recheio. Então a gente vem com uma colher, coloca ali dentro e traz uma parte aqui, ó, e cola do outro lado. E assim a gente fechou ela. A gente vai fazer isso com todos esses outros. Esfolhatelas recheadas. Agora a gente vai levar para assar a mais ou menos 200 graus, dourador ligado em cima e embaixo, por também mais ou menos 15 minutos, ou até a gente ver que ela ficou bem douradinha e crocante. Então olha por que ela é chamada também de calda de lagosta. Olha só que lindinha que ela fica quando ela se abre. Então ela fica bem compridinha, toda folhadinha. Então assim, com essa receita maravilhosa de esfolhatela, super especial, que ganhou meu coração lá na Itália, a gente fica aqui com o nosso último episódio da série Catarina Venturelli em busca da alma italiana. Se vocês gostaram, assistiram todos os episódios, comentaram, participaram, não deixe de continuar seguindo e acompanhando o canal para a gente trazer mais e mais conteúdos desse aqui. E, gente, sério, vocês precisam provar isso aqui. Olha a crocância, eu vou mostrar para vocês, vou cortar aqui de pertinho. Até o próximo, não digo até o próximo episódio, mas até o nosso próximo vídeo. Espero que tenha gostado. Um beijo e até mais!